Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Coloque essa palavra no teu coração. Apocalipse, no capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Veja com atenção. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meu Deus, que palavra tremenda, grandiosa sobre a nossa vida. Ouça com muita atenção. Esse é o momento do Apocalipse, no capítulo 12, onde nós vemos esta expulsão definitiva, não é? De Satanás, de algum nível ou de algum acesso às regiões espirituais, às regiões celestiais diante do nosso Deus. A guerra nos céus com os anjos, o arcanjo Miguel encabeçando essa grande batalha, impede o acesso de Satanás e suas potestades e seus demônios, e são atirados à terra, e a Bíblia diz, foi expulso o acusador. Meu Deus! Ontem eu estava falando sobre exatamente a serpente sinuosa, a serpente veloz, as formas e, vamos dizer, atributos da astúcia e audácia de Satanás e seus demônios, ventilando palavras nos ouvidos das pessoas, semeando contendas, colocando guerras e intrigas, lançando seus dardos inflamados sobre as pessoas, alcançando força sobre elas em suas brechas, permissividades, pecados. Estava falando exatamente sobre isso ontem, como Satanás é um espírito astuto, veloz, traidor. A serpente, ela é o símbolo do espírito da traição, a obra maligna feita à espreita, os laços colocados nos caminhos, feito de maneira sorrateira, não é? Judas traiu Jesus com um beijo. Então, um espírito de traição, um espírito realmente enganador. E falamos sobre isso ontem, e está quebrado, repreendido pelo poder e autoridade do Senhor. E hoje, Apocalipse 12 mostra, vamos dizer, um outro atributo, que Satanás é um espírito, assim como o traidor, é um espírito acusador. É aquele que se levanta para colocar coisas na cabeça das pessoas para que se vejam em cadeias e prisões acusadas por suas fraquezas, por suas incapacidades, onde não deram conta daquilo que precisavam fazer, onde falharam, fraquejaram e haviam jurado de pé junto que não aconteceria mais. Satanás traz uma voz que bate muito forte no íntimo e no coração, ou mesmo no pensamento por suas setas malignas. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8, ele diz que Satanás está ao derredor buscando quem ele possa dragar, rugindo como um leão, não é? E muitas pessoas não conseguem achar um caminho de libertação, de cura, um caminho de volta das contendas, acusações e dessa problemática gerada pelas acusações. As acusações são terríveis, colocam a pessoa paralisada, colocam a pessoa, às vezes, se entregando de vez aos males, pode colocar alguém enfermo, pode trazer e somatizar até mesmo doenças do ponto de vista psicológico, sabe, síndromes, por conta de acusações. E é onde pais estão contra filhos, filhos estão contra pais. Mas nós hoje nos levantamos no nome de Jesus e viemos aqui trazer esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Foi expulso o acusador.
aquele que os acusava de dia e de noite, acusava os irmãos. O Apocalipse é muito claro. Se você me permite fazer um parênteses aqui, 2 minutos, sabe o que os teólogos interpretam, na grande maioria, em geral, desse Apocalipse 12, 7 e 8? Que quando Adão e Eva caíram, pecaram por desobediência a Deus no deserto, no jardim do Éden, Satanás, ele passou a ter, então, legalidade sobre a terra. Porque aqueles que cuidavam da terra deram nomes aos animais e zelavam do jardim e eram ali grandemente abençoados, foram envergonhados e se esconderam de Deus. Então os teólogos concluem que Adão e Eva perdem no jardim essa autoridade, essa legalidade sobre a terra, não é? E Satanás, dizem os teólogos, passa a ter essa legalidade. Depois, quando você vê no livro de Jó, a tentação e a provação de Jó, Satanás, ele se apresenta na reunião dos filhos de Deus diante do Senhor dos céus. Por isso que há uma ligação muito clara nessa legalidade de Satanás ainda nos dias de Jó. Jó deve ter vivido provavelmente no tempo dos patriarcas, não é? Abraão, Isaac, enfim. Então ele, com essa legalidade, por ter o homem, Adão, perdido essa legalidade na terra, ele tinha esse acesso. Mas aí o tempo passa, as promessas se cumprem sobre Israel, o Senhor liberta dos cativeiros, e na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo diz que a manifestação de Jesus se deu na plenitude dos tempos. Deus chama no ventre da Virgem o seu filho. E Jesus vive uma vida de milagres, uma vida de consagração, uma vida de poder, morre a morte de cruz, se entrega à cruz para salvar todo aquele que nele crê. Mas ele morre e ressuscita com poder e grande glória, porque o salário do pecado é a morte. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde retê-lo. O espírito de ressurreição se manifestou nele e ele ressuscitou com poder. Ele apareceu aos discípulos, ele foi assunto aos céus, Atos 1:8, e no capítulo 2 de Atos, ele envia o Espírito Santo, é o Pentecostes, e ali compreendemos que se inaugura-se o tempo poderoso da igreja, cheia do Espírito Santo, não é? E ali, exatamente, na cruz e no derramamento do sangue e na ressurreição, é onde Jesus, ele recupera novamente esse domínio que estava nas mãos de Satanás. Ali ele traz essa vitória. Adão é derrotado no Éden, mas o Filho de Deus é vitorioso na cruz. Adão perde no paraíso, mas o Messias ganha pendurado no madeiro. É maldito aquele que é pendurado no madeiro, para trazer bênção sobre nós que estávamos debaixo de maldição. Então, quando existe esta reunião nos céus, na morte e ressurreição de Jesus, e quando ele sobe aos céus, Satanás vai, agora falando aqui de uma maneira lúdica, e bate de novo nos céus na reunião dos filhos, como se ainda tivesse a legalidade, como vemos nos dias de Jó. Só que aí, meu irmãozinho, a porta está fechada. Sabe por quê? Porque não se achou mais o seu lugar. Apocalipse 12, eu estou aqui com a minha Bíblia, o versículo de número 7, não se achou mais o seu lugar, e ele não prevaleceu mais nos céus, e foi expulso o acusador. O segredo da vitória contra Satanás e seus demônios, ou todo tipo de provação, pacto maligno, vício, obra da carne, prostituição, feitiçaria, pecados, domínios que possam de alguma maneira prevalecer sobre você, está na vitória do Cristo, está na vitória do Cordeiro, está na vitória do Filho de Deus, está na cruz, onde nós estamos pregados com ele na cruz pela morte no batismo, mas ressuscitamos com ele pelo poder do Espírito Santo. E hoje eu declaro, caia por terra todo espírito de acusação, de culpa, toda obra maligna que tenha te aprisionado. Receba do amor de Deus o perdão, a graça e o favor do Senhor, que começou uma obra e ele vai completá-la. E se de alguma maneira você voltou atrás, e se ainda existem algumas pendências, eu quero te dizer, se levante, confia em Deus, estenda as tuas mãos e hoje
Transforme este dia em um dia de libertação na tua vida, em nome de Jesus, para dizer: maior o que está em mim, aleluia, do que aquele que está no mundo. Amém? Deus abençoe grandemente. Compartilhe esta mensagem. Deixe o teu like, inscreva-se no canal, que o Senhor tem mais preparado para nós. Estes dias vamos falar sobre esse assunto em nome de Jesus. Fica com Deus.